Talvez Lamine Yamal seja o jogador mais perigoso que o futebol moderno criou cedo demais. Porque enquanto adolescentes normais ainda estão tentando descobrir quem são, o mundo inteiro já começou a olhar para ele esperando genialidade, títulos e o futuro de um país inteiro. E talvez seja exatamente isso que torne sua história tão assustadora. Porque o futebol sempre amou prodígios, mas também destruiu muitos deles. Agora surge um garoto de 16, 17 anos entrando em campo como se não sentisse medo. Driblando veteranos, decidindo jogos gigantes e jogando pelo FC Barcelona e pela Spain National Football Team como se aquilo fosse normal. Só que talvez nada disso seja realmente normal, porque jogadores assim normalmente aparecem uma vez por geração. E quando aparecem cedo demais, o futebol começa imediatamente a fazer algo perigoso. Começa a imaginar um novo Messi antes mesmo do garoto aprender a sobreviver à própria fama. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com Lamine Yamal agora. Porque desde os primeiros minutos em campo existia algo diferente nele. Não apenas talento, não apenas habilidade. Existia calma. Uma naturalidade absurda em enfrentar pressão. Como se o caos dos grandes estádios não mudasse absolutamente nada dentro da cabeça dele. E isso assustou a Europa muito rápido. Enquanto outros jovens parecem promessas tentando sobreviver ao topo, Yamal parece jogar como alguém que já acredita pertencer a ele. Talvez por isso o futebol espanhol tenha se apaixonado tão rápido. Depois de anos tentando encontrar uma nova identidade pós-Lionel Messi no Barcelona e pós-era dourada da Espanha, de repente surge um garoto capaz de fazer o estádio inteiro levantar da cadeira outra vez. Os dribles começaram a viralizar. As comparações começaram imediatamente. E a expectativa cresceu rápido demais. Rápido até demais. Porque o futebol moderno não sabe mais esperar prodígios crescerem naturalmente. Quando alguém parece especial cedo demais, o mundo inteiro tenta transformá-lo instantaneamente em símbolo global. E talvez seja exatamente aí que começa o perigo real da história dele. Porque talento nunca foi o problema dos grandes prodígios do futebol. O problema sempre foi sobreviver emocionalmente ao peso absurdo das expectativas. Agora Lamine Yamal começa lentamente a entrar nesse território. O território onde um garoto deixa de ser apenas um jovem talentoso e começa a carregar os sonhos, comparações e obsessões de milhões de pessoas ao redor do mundo. E talvez ninguém realmente saiba o que isso faz com alguém tão jovem. Tempo par deux. Talvez o mais assustador sobre Lamine Yamal seja que ele ainda parece uma criança em muitos momentos, enquanto o futebol já começou a tratá-lo como salvação. E talvez essa seja uma das combinações mais perigosas que existem no esporte moderno. Porque o futebol europeu perdeu completamente a capacidade de proteger prodígios. Quando um garoto parece especial cedo demais, o mundo inteiro acelera violentamente ao redor dele. A mídia cria manchetes gigantescas, as redes sociais transformam cada drible em fenômeno global e os clubes começam lentamente a construir narrativas impossíveis. O novo Messi. O futuro do futebol. O escolhido. Só que, por trás de tudo isso, ainda existe um adolescente tentando entender a própria vida. Talvez as pessoas esqueçam disso rápido demais. Porque quando Yamal entra em campo pelo FC Barcelona, ele não parece nervoso, não parece intimidado. Existe uma calma quase absurda na maneira como conduz a bola. Como se grandes estádios não fossem capazes de acelerar seu coração da mesma forma que aceleram o de outros jovens jogadores. E talvez seja exatamente isso que tenha feito a Espanha acreditar tão rápido nele. Porque depois de anos tentando encontrar uma nova geração capaz de devolver magia ao futebol espanhol, Yamal apareceu parecendo um presente perfeito demais para ser ignorado. Técnica absurda, criatividade natural, personalidade, coragem. Tudo cedo demais. Talvez cedo até demais para o próprio futebol.
Porque o problema dos grandes prodígios nunca foi apenas talento. O problema sempre começa quando o mundo decide que eles precisam carregar algo maior do que a própria idade consegue suportar. E lentamente isso já começou a acontecer com ele. Agora cada jogo parece observação global, cada drible viraliza em segundos, cada erro recebe atenção absurda, e talvez o mais perigoso seja que as comparações começaram cedo demais, muito cedo, porque comparar qualquer garoto a Lionel Messi quase nunca termina de maneira saudável. O futebol transforma a expectativa em peso emocional rapidamente, e quanto mais especial Yamal parece, mas o mundo começa a exigir dele coisas que normalmente jogadores só aprendem a lidar depois de muitos anos. Mas talvez exista algo ainda mais estranho nisso tudo. Porque Yamal parece confortável dentro do caos. Enquanto outros jovens demonstrariam ansiedade, ele parece jogar com leveza, como se ainda enxergasse futebol da maneira mais pura possível. E talvez seja exatamente isso que faça tanta gente sentir algo raro quando assiste ele jogar. Esperança. A sensação de que o futebol ainda pode produzir jogadores capazes de parecer magia antes mesmo de se tornarem adultos. Só que o futebol também possui um histórico cruel, com meninos transformados cedo demais em símbolos nacionais. E talvez Lamine Yamal esteja caminhando exatamente para esse território agora. Porque pela primeira vez, a Espanha inteira começa lentamente a acreditar que encontrou o jogador que carregará o futuro do país pelas próximas décadas. E isso pode ser pesado demais até mesmo para alguém tão especial. Talvez o maior perigo para Lamine Yamal seja que o futebol já começou a enxergá-lo como algo maior do que um garoto. Porque agora ninguém olha apenas para o talento dele. O mundo olha para a esperança. E esperança costuma ser pesada demais quando colocada cedo demais sobre alguém tão jovem. Durante anos, o FC Barcelona tentou desesperadamente encontrar uma nova identidade depois do fim da era de Lionel Messi. O clube perdeu estabilidade, perdeu brilho europeu e lentamente começou a parecer preso entre nostalgia e crise. Então, Lamine Yamal apareceu. E pela primeira vez em muito tempo, o estádio voltou a sentir aquela eletricidade estranha quando um jogador tocava na bola. Talvez seja exatamente isso que tenha feito as comparações crescerem tão rápido. Porque o futebol tem medo do vazio deixado por grandes gênios. E quando surge alguém capaz de reacender emoção coletiva, o mundo imediatamente tenta transformá-lo em sucessor de alguma lenda. Só que o futebol raramente se preocupa com o peso psicológico disso, porque enquanto o planeta inteiro fala sobre futuro, marketing, Ballon d'Or e grandeza, ainda existe um adolescente tentando sobreviver ao próprio crescimento diante das câmeras. E talvez essa seja a parte mais assustadora da história dele, porque prodígios não vivem a adolescência normal. Eles vivem observados. Cada jogo vira julgamento, cada atuação vira debate global. Cada erro parece maior do que deveria, e lentamente isso começa a transformar até mesmo os talentos mais especiais. Talvez por isso, tantos jovens brilhantes tenham desaparecido cedo demais ao longo da história do futebol. Não porque faltava qualidade, mas porque a pressão emocional cresceu rápido demais antes que eles aprendessem a lidar com ela. Agora, Yamal começa lentamente a caminhar exatamente para esse território, porque a Espanha já não o vê apenas como promessa. O país começa a enxergá-lo como futuro líder de geração, e isso muda completamente tudo. Porque jogar bem sendo um garoto prodígio é uma coisa, carregar emocionalmente o futuro da Spain National Football Team é outra completamente diferente. Talvez seja exatamente aí que a verdadeira batalha da carreira dele começará. Porque talento nunca garantiu sobrevivência no futebol moderno, especialmente para jogadores transformados cedo demais em símbolos globais. E talvez ninguém realmente saiba ainda se Lamine Yamal está preparado para o peso monstruoso que começa lentamente a cair sobre seus ombros. Talvez exista algo profundamente cruel acontecendo com Lamine Yamal agora.
Porque enquanto o mundo inteiro celebra o nascimento de um novo fenômeno, quase ninguém parece perceber o quanto o futebol moderno consome jogadores jovens cedo demais, especialmente aqueles que parecem especiais demais, cedo demais. E talvez seja exatamente isso que torne sua história tão perigosa. Porque o futebol não trata prodígios como adolescentes normais. O futebol acelera tudo. A fama chega cedo, a pressão explode rápido. E antes mesmo que o jogador aprenda a lidar consigo mesmo, milhões de pessoas já começaram a projetar sonhos gigantescos sobre ele. Agora isso começa lentamente a acontecer com Yamal, porque ele já não entra em campo apenas como promessa do FC Barcelona. Ele entra como símbolo. O garoto que pode devolver magia ao clube, o futuro da Spain National Football Team. O menino escolhido para carregar uma nova geração. E talvez seja exatamente aí que o perigo real começa. Porque o futebol europeu tem um histórico brutal, com jovens transformados cedo demais em salvadores. O talento faz o mundo se apaixonar rápido, mas a pressão chega ainda mais rápido. E quando o jogador finalmente percebe o tamanho das expectativas colocadas sobre ele, às vezes já é tarde demais emocionalmente. Só que talvez exista algo diferente em Yamal. Porque enquanto o caos cresce ao redor dele, ele continua jogando com leveza. Existe uma naturalidade quase absurda na maneira como dribla, acelera e encara grandes jogos, como se ainda enxergasse futebol como diversão em meio a toda a histeria construída ao redor do nome dele. E talvez seja exatamente isso que faça tanta gente se apaixonar tão rápido. Porque em uma era cada vez mais mecânica, física e calculada, Yamal parece devolver algo que o futebol estava lentamente perdendo. Inocência. A sensação de assistir alguém jogando sem medo, sem peso visível, sem parecer consumido pela pressão absurda do esporte moderno. Mas talvez isso não dure para sempre. Porque o futebol eventualmente alcança todos os prodígios. Chega um momento em que os dribles deixam de ser apenas entretenimento. Eles se transformam em responsabilidade. O jogador deixa de ser apenas garoto talentoso e começa a carregar emocionalmente resultados, expectativas e orgulho nacional. Talvez Yamal esteja se aproximando exatamente desse momento agora. Porque quanto mais ele cresce, mais a Espanha começa a depender emocionalmente da sensação que ele cria dentro de campo. E isso pode ser perigoso até mesmo para alguém que parece tão preparado. Porque o futebol sempre foi cruel, com crianças transformadas cedo demais em esperança de países inteiros. Talvez o mais assustador sobre Lamine Yamal seja que ele começa lentamente a parecer exatamente aquilo que o futebol espanhol passou anos desesperadamente tentando encontrar. Um novo rosto para acreditar. Porque depois do fim da era de Lionel Messi no FC Barcelona e do desaparecimento gradual da geração dourada da Espanha, o futebol espanhol parecia emocionalmente perdido. Existia talento, existiam bons jogadores, mas faltava algo mais difícil de explicar. Faltava encantamento. Então Yamal apareceu. E de repente o estádio voltou a prender a respiração quando alguém tocava na bola. Os dribles começaram a criar sensação de imprevisibilidade outra vez. E talvez pela primeira vez em muitos anos, o futebol espanhol sentiu novamente aquela emoção rara de assistir alguém capaz de transformar caos em magia. Só que existe algo perigoso acontecendo junto com isso. Porque quanto mais especial Yamal parece, mais o mundo inteiro começa a esquecer a idade dele. As pessoas já discutem Ballon d'Or, já falam sobre liderança de geração, já imaginam Copas do Mundo futuras, como se tudo estivesse destinado a acontecer naturalmente. Mas o futebol nunca protege jogadores transformados cedo demais em inevitáveis. Especialmente em clubes como o Barcelona. Porque o Barça vive preso entre nostalgia e necessidade constante de encontrar novos gênios. O peso da história do clube é gigantesco. E quando surge alguém capaz de lembrar emocionalmente as grandes eras do passado, a comparação se torna inevitável. Talvez injusta demais.
Porque ninguém deveria crescer ouvindo o próprio nome ao lado de Messi antes mesmo de completar 20 anos. Só que Yamal parece continuar avançando mesmo assim. E talvez seja exatamente isso que assuste tanto o futebol europeu agora. Porque enquanto a pressão aumenta violentamente ao redor dele, sua personalidade dentro de campo continua leve. Ele não parece jogar consumido pelo medo. Não parece travado pela expectativa absurda criada ao redor da própria imagem. Pelo contrário, parece continuar se divertindo. E talvez seja exatamente isso que torne tudo ainda mais raro. Porque o futebol moderno costuma roubar leveza de prodígios rapidamente. A pressão transforma a criatividade em cautela. O medo transforma a liberdade em obrigação. E lentamente muitos jovens desaparecem emocionalmente antes mesmo de atingir o auge. Mas até agora, isso ainda não aconteceu com Yamal. Só que talvez a verdadeira batalha ainda esteja chegando. Porque existe uma diferença enorme entre encantar o mundo sendo um garoto prodígio e sobreviver ao momento em que todos começam a esperar perfeição constante. E o futebol sempre chega nesse momento mais cedo do que qualquer prodígio imagina. Talvez exista algo que o futebol ainda não percebeu completamente sobre Lamine Yamal, porque talvez ele não esteja apenas crescendo rápido demais. Talvez o mundo inteiro esteja crescendo expectativa rápido demais ao redor dele. E isso pode ser extremamente perigoso. Porque o futebol moderno se apaixonou pela ideia de encontrar o próximo gênio antes mesmo que os jogadores descubram quem realmente são. As redes sociais aceleram tudo, um drible viraliza em segundos. Uma grande atuação transforma adolescentes em estrelas globais da noite para o dia. Agora Yamal vive exatamente no centro dessa tempestade. E talvez ninguém realmente saiba o impacto psicológico disso em alguém tão jovem. Porque existe uma diferença enorme entre ser talentoso e crescer observando milhões de pessoas esperando que você se torne perfeito. Talvez seja exatamente isso que torne sua história tão fascinante e tão assustadora ao mesmo tempo. Porque até agora, Yamal parece sobreviver ao caos melhor do que qualquer um imaginava. Enquanto o futebol inteiro cria expectativa absurda ao redor dele, sua maneira de jogar continua leve, natural, quase inocente. E talvez seja exatamente isso que faça tanta gente sentir algo raro quando ele toca na bola. Esperança. A sensação de que o futebol ainda consegue produzir magia verdadeira em uma era cada vez mais física, calculada e mecânica. Só que o futebol também possui memória cruel. Porque já existiram outros garotos tratados cedo demais como escolhidos. Alguns sobreviveram, outros desapareceram emocionalmente antes mesmo de alcançar o auge. E talvez o mais assustador seja que ninguém consegue prever qual caminho um prodígio seguirá até o momento em que a pressão finalmente explode de verdade. Talvez esse momento ainda esteja chegando para Yamal, porque até agora ele encantou o mundo principalmente através da surpresa. As pessoas assistem impressionadas porque tudo parece impossível para alguém da idade dele. Mas chegará um momento em que surpresa deixará de ser suficiente. O mundo começará a exigir constância, títulos, liderança, perfeição. E é exatamente aí que muitos prodígios começam lentamente a quebrar. Porque o futebol deixa de enxergar o garoto, passa a enxergar obrigação. Agora Yamal caminha lentamente em direção a esse território perigoso. O território onde talento já não basta sozinho. Onde o peso emocional começa a ficar maior do que a própria liberdade dentro de campo. E talvez seja exatamente aí que descobriremos algo importante sobre ele. Se Lamine Yamal é apenas mais um prodígio brilhante, criado cedo demais pelo futebol moderno, ou se realmente nasceu para sobreviver ao peso monstruoso de carregar esperança mundial antes mesmo de se tornar adulto. Talvez Lamine Yamal nunca tenha pedido para carregar o futuro do futebol espanhol nas costas. Mas o futebol moderno raramente pergunta antes de transformar alguém em símbolo global. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora.
Porque pela primeira vez em muitos anos, o FC Barcelona e a Spain National Football Team parecem olhar para um garoto enxergando algo muito maior do que apenas talento. O mundo olha para Yamal e vê magia, esperança, futuro e a possibilidade de uma nova era inteira construída ao redor dele. E isso é assustadoramente pesado para alguém tão jovem. Porque o futebol sempre amou prodígios. O problema é que quase nunca soube protegê-los. Quando um garoto parece especial cedo demais, o esporte acelera tudo violentamente. A fama chega rápido, a pressão explode. As comparações começam cedo demais. E antes que o jogador consiga entender a própria vida, milhões de pessoas já começaram a imaginar seu destino. Agora Yamal vive exatamente no centro disso tudo. Só que talvez exista algo raro nele. Porque enquanto o mundo inteiro enlouquece ao redor do nome dele, sua maneira de jogar ainda parece pura. Existe leveza, existe coragem, existe alegria verdadeira dentro do futebol dele. E talvez seja exatamente isso que faça tanta gente se apaixonar tão rápido. Porque em uma era dominada por intensidade física, velocidade e sistemas mecânicos, e Yamal parece devolver algo que o futebol estava lentamente perdendo. Encantamento. A sensação de assistir um garoto entrando em campo sem medo de tentar o impossível. Só que o futebol sempre cobra um preço daqueles transformados cedo demais em esperança mundial. Especialmente em clubes como o Barcelona, porque no Barça, talento nunca basta sozinho. O clube vive perseguindo fantasmas da própria história, vive procurando o próximo gênio capaz de devolver ao mundo a sensação que um dia Lionel Messi criou. E talvez seja exatamente aí que mora o maior perigo para Yamal. Porque quanto mais brilhante ele parece, mais impossível se tornam as expectativas ao redor dele. O futebol começará lentamente a exigir mais do que magia. Exigirá títulos, liderança, constância, perfeição emocional. E é exatamente nesse momento que muitos prodígios começam a desaparecer dentro da própria pressão. Mas talvez exista algo diferente nele. Talvez Yamal realmente tenha nascido para sobreviver a isso tudo. Ou talvez o futebol esteja apenas repetindo outra vez o ciclo cruel de transformar crianças especiais cedo demais em símbolos impossíveis de sustentar. E talvez os próximos anos respondam à pergunta mais importante de todas. Lamine Yamal é apenas um garoto brilhante vivendo o início de uma grande história, ou o futebol mundial realmente encontrou alguém capaz de carregar o peso absurdo de ser chamado de futuro antes mesmo de virar adulto? No fim, talvez a história de Lamine Yamal nunca tenha sido apenas sobre futebol. Talvez seja sobre o que acontece quando o mundo inteiro começa a esperar genialidade de alguém que ainda está aprendendo a crescer. Porque prodígios sempre despertam esperança. Eles fazem torcedores acreditarem novamente, fazem estádios sonharem outra vez, e por alguns momentos fazem o futebol parecer mágico de novo. Mas o futebol também possui um lado cruel. Ele ama criar heróis cedo demais. E talvez seja exatamente isso que torne a trajetória de Yamal tão fascinante e tão perigosa ao mesmo tempo. Porque enquanto o planeta inteiro tenta transformá-lo rapidamente no rosto da próxima geração, ainda existe um garoto tentando sobreviver ao peso gigantesco de milhões de expectativas. E talvez o mais assustador de tudo seja que, até agora, ele parece confortável dentro desse caos. Como se realmente tivesse nascido para ele.